Boa noite, meus irmãos. Alegria e satisfação de estar aqui com vocês nessa noite e ansioso para essa programação que vamos ter aqui, a qual nós vamos ter uma maior visibilidade, né? Domingo que vem. O Neto falou assim: esse domingo ou domingo que vem. Por via das dúvidas, eu coloquei os dois domingos aqui. Por isso o pastor está aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. Arnaldo, você está muito chique. Se ele tivesse com a furadeira na mão. Brincadeira, Arnaldo. Você sabe que eu te amo, né? Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre um versículo só da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro incrível e fantástico e que revela muito a respeito desse nosso Deus. Recentemente lançaram uma sonda, não é tão recente assim, chamado Voyager, e ela foi lançada para um planeta onde tem aqueles anéis, o planeta Saturno. E ela teve até a precisão de passar entre os anéis e trazer muitos dados para nós. O interessante é que os cientistas da NASA, dos Estados Unidos, que lançou essa sonda, tiveram a ideia de fazer o seguinte: quando estavam chegando lá em Saturno, eles viraram a sonda ao contrário para que ela olhasse para a Terra. E eu achei interessante, porque a imagem que ela fez é de um planeta, simplesmente um pontinho azul, quase que se apagando. E nós estamos falando de um planeta aqui do nosso sistema solar, que em comparação com o tamanho do universo, seria algo ínfimo. E aí eu olhei essa foto e fiquei pensando: olha, todas as pessoas que eu conheço, tudo que eu já vivi, tudo que nós já vivemos, toda a história da humanidade se passou nesse pequeno pedaço de poeira praticamente, que se olhado de Saturno para cá, você nem consegue distinguir direito, ele fica quase que transparente, um pequeno pontinho azul. E eu fico pensando como um Deus tão poderoso, tão grandioso, um Deus tão infinito, ele se preocupou de tal maneira com aqueles filhos que ele fez aqui nessa região, que ele tomou o lugar de cada um de nós e passou por tamanho sofrimento. Eu fico imaginando os últimos momentos de Cristo. Embora a vida toda dele, ele foi perseguido, ele foi tentado, foi acusado, por muitas vezes tentaram apedrejar a Cristo, tirar a sua vida, mas com certeza o maior momento em que houve um embate, o maior momento da disputa foi quando Cristo foi condenado à morte de cruz. Ali começou um sofrimento além do que eu e você conseguimos imaginar. Muitas vezes passamos por dificuldades na vida, por lutas, por provações. E quem sabe em um momento de perda de consciência, ou quem sabe um momento em que perdemos a razão, nós olhamos para os céus e dizemos: por que, Senhor? O Senhor não me ama? Por que o Senhor deixa que eu passe por isso, por essa situação, por esse sofrimento? Mas eu e você não passamos por nada comparado ao que Jesus passou. Eu tive um professor, Dr. Amir Rodor, um homem muito talentoso, escritor de primeira, e ele nos deu uma aula sobre Jesus Cristo, e ele falando sobre a natureza de Cristo, que era diferente da nossa. Eu e você já nascemos em pecado, já nascemos contaminados e condenados à morte, mas Jesus nasceu diferente. Ele nasceu sem pecado. E sem pecado, como Jesus era, ele não tinha essa inclinação para o pecado. Sabe, eu e você, muitas vezes, infelizmente, quando cedemos à tentação e caímos no pecado, alguns de nós sentimos até prazer no pecado. Infelizmente, não é assim? Tem aquela conversa: na hora eu não percebi, achei que era o momento certo, e aí depois veio o problema. Meu avô dizia o seguinte, que a tentação e o pecado, ele nos é apresentado por Satanás como se fosse uma rosa perfumada e bela. E aí quando você é atraído pelaquela rosa, quando você quer se entregar àquele cheiro e vai para abraçá-la, Satanás vira do outro lado, onde está cheio de espinhos, e você abraça os espinhos. Porque o pecado, embora possa nos trazer para alguns a satisfação,
a sua consequência é extremo sofrimento e angústia. Mas para Cristo, a própria tentação já lhe era algo que lhe causava sofrimento, porque ele não tinha a malícia para o pecado. Imagine Cristo, aquele que cria totalmente no poder e na benevolência de Deus, rodeado por pessoas que duvidavam de Deus constantemente. Como aquilo deveria afligir os pensamentos de Cristo, como aquilo deveria mexer com seu equilíbrio, a tal ponto dele constantemente buscar a Deus, buscando forças do Pai. Se há uma coisa que Cristo fazia, era orar, e orar nos montes, orar em lugares afastados. Essa semana, eu fui desafiado pelo nosso evangelista, pastor Alex, para que nós fizéssemos uma oração num lugar mais alto aqui da nossa região, e ele nos perguntou, e aí o que me veio à cabeça foi ali o frade e a freira, né? Nós falamos, e nós nos reunimos todos os pastores aqui da região, e subimos aquele monte, e a minha esposa perguntou assim, mas qual que é a diferença, por que a gente não pode orar em casa aqui, só ajoelha, por que tem que orar lá no monte? E eu respondi, essa é uma pergunta boa de se fazer. Eu só sei o seguinte, que quando Deus queria falar com Moisés, ele mandava Moisés subir no monte. E quando Jesus ia orar, ele fazia o quê? Subir o monte. Não sei se isso é um mandamento ou não, mas há algo diferente quando vamos para um lugar como esse. Nós fomos 5 da manhã, só havíamos nós lá naquele monte. E realmente, meus amigos, a essa hora, somente alguns pássaros cantam, ainda o vento estava fraco, o sol somente nos aquecia o suficiente ao ponto de não nos machucar, até porque eu fui até de touca, porque estava muito frio. E ali nós tivemos cerca de 1 hora de momentos de oração a sós, momentos de oração em grupo, e olha, descemos daquela montanha na certeza de que fomos ouvidos pelo nosso Senhor. Mas se você tem dificuldade em subir o monte, não é que é obrigatório fazer isso, mas a oração, ela faz a diferença em nossa vida. A oração muda a vida do cristão. Satanás não tem medo de uma pessoa que se batiza, uma pessoa que vem à igreja, mas aquele que se ajoelha e ora, esse Satanás tem medo. Até o irmão Valdinei, né, meu querido? Você está bonito hoje, hein, irmão? Bota mais lá na minha conta, pode botar. Irmão Valdinei ontem olhou para o meu joelho e falou, pastor, você não tem calo no joelho. E eu fiquei pensando, realmente. Mas é porque, Valdinei, lá em casa, a minha esposa é cuidadosa. Ela comprou um tapetinho que fica assim no pé da cama, né, lá, meu bem? E quando eu acordo de manhã, hoje ela até falou assim, o que está fazendo? Eu acordo de manhã, a primeira coisa que toca no chão é o meu joelho. E ali eu oro para a honra e glória do Senhor. Lembro de alguns de vocês na minha mente. Peço para que Deus os abençoe nas lutas. A oração faz a diferença. A oração não é feita para mudar a ideia de Deus em relação a nós, mas para mudar a nossa vida em relação aos planos de Deus. Porque Deus tem planos diferentes do que nós achamos. Se muitas vezes Deus diz não, é porque aquilo seria o melhor para nós. Ellen White nos diz que quando chegarmos aos céus e fomos então ver, e os nossos olhos forem abertos e vemos as intervenções de Deus em nossa vida, que muitas vezes não percebemos, nós vamos concordar com Deus e dizer, olha, foi o melhor que poderia ter acontecido comigo. Então, se você está passando por alguma privação, está passando por algum sofrimento, se você não chegou aonde ansiava, lembre-se, o Senhor está no controle de sua vida. E a oração é fundamental para mudar a nossa visão em relação ao Senhor. Mas se há um momento dramático na história da salvação, se há um momento onde a graça ficou completamente explicada, se há um momento que, creio eu, até os anjos caídos que estavam olhando, reconheceram que Deus não era o tirano como lhes foi falado, é um momento em que Cristo foi pregado naquela cruz. Poucos dias antes, Jesus chamou alguns dos seus discípulos para o monte, está vendo? E lá no monte, ele deixou transparecer a sua glória, e a Bíblia chama isso de transfiguração. Quando eu era criança e eu li isso pela primeira vez, a palavra transfigurado
vinha à minha cabeça alguém que era deformado. Eu entendi a transfiguração como uma deformação. E eu confesso que quando eu li essa parte da Bíblia, eu fiquei meio assustado, como se Jesus tivesse alterado o seu rosto e sido deformado. Mas nada, meus amigos. Ali, o corpo de Cristo, que era 100% humano, deixou transparecer a sua glória. E a luz iluminou os seus discípulos de tal maneira que eles quase que perderam o referencial, começaram a falar em coisas fora da normalidade. Mas chegou aquela sexta-feira em que Cristo recebe o beijo do traidor. Os soldados o levam. E ali, diante de um conselho, Anás, Caifás, eles ali o julgam como o culpado de espalhar heresias. Aquele que dizia: seus pecados lhes são perdoados, blasfêmia. Aquele que dizia: antes de Abraão ser, eu sou, blasfêmia, diziam eles. E esses líderes da igreja, que deveriam abraçar o Salvador como Redentor, não compreenderam o real significado da presença de Cristo. Jesus então foi entregue aos romanos, e ali, diante de uma multidão, instigada por alguns, houve-se um pedido absurdo: crucifica a Cristo e liberte a Barrabás. Pilatos, com todo o seu poder de decidir quem viveria e quem morreria, ele se abstém de usar a sua influência, embora advertido por sua esposa. Ele lava suas mãos na ideia de que ele não estava participando daquela execução. Mas lembre-se, amigos, existe uma palavra que muitas vezes usamos da maneira errada, que é a ira. Ira. A ira é diferente de ódio, de raiva. É diferente de sentir vontade de fazer mal aos outros. A ira, ela é uma reação que devemos ter quando estamos diante de algo errado. Se passamos e vemos uma injustiça, vemos algum animal ser maltratado, você temos que nos irar com isso. E, se possível, intervir para que cesse essa injustiça. A ira de Deus é a manifestação de Deus diante do pecado. E aquele homem que estava ali, Pilatos, ele podia ter tomado partido, ele podia ter salvo a Cristo, mas ele permitiu que Jesus fora lançado para a morte mais horrenda de todas. O que o Antigo Testamento chamava de aquele que fosse levantado no madeiro, seria aquele amaldiçoado. Agora, o Rei dos Reis, aquele quando nascera, vieram magos do Oriente, se ajoelharam em tua presença para adorá-lo, trouxeram presentes. Aquele que pessoas agarraram as suas vestes no ânsia de ser curadas e foram transformadas. Pessoas que foram libertas, pessoas que ao receber o toque da mão de Cristo foram transformadas. Aonde estavam essas pessoas? Porque no meio da multidão, unanimamente estavam gritando: crucifica-o já e liberta a Barrabás. Sabe, meus queridos, isso reflete um pouco da nossa natureza como seres humanos. É muito fácil esquecer algo de bom que aconteceu em nossa vida, mas a nossa mente grava e não esquece aquilo que acontece de ruim. Até um ditado que diz o seguinte: quem bate esquece, quem apanha, não é isso? Por quê? Porque aquele que cometeu o ato, para ele não foi nada, mas quem recebeu a maldade fica gravado no seu seio. Queridos amigos, muitos que foram beneficiados por Cristo estavam naquela multidão. Por isso, cuidado, meus queridos irmãos. Se há uma coisa que todo cristão deve ter, é um coração grato a Deus. É um coração grato à bondade e à benevolência do Senhor. É um coração grato pelas bênçãos que o Senhor tem feito. Por isso, se hoje aparentemente você não está onde quer, se hoje aparentemente você não chegou onde estava, pare, olhe e veja o que já foi feito em sua vida e seja grato por aquilo que aconteceu por você. Hoje
eu e minha família, nós almoçamos juntos. Eu, minha esposa, minha irmã, que não está aqui, cadê meu cunhado? Está ali, e minha mãe. E ali, em meio a isso, nós comentamos e agradecemos. Olha, que beleza isso, e que bênção podemos sentarmos e comer. Quantas pessoas nesse exato momento em que estávamos ali nos alimentando, estão em coma nos hospitais, estão lutando pela vida e pela morte, ou então estão chorando a morte de algum parente. Coisas simples, mas que são fundamentais. Cristo então foi açoitado. Os romanos se orgulhavam de arrancar a carne de alguns com as suas chicotadas. Eram colocados ossos na ponta do chicote, e esses ossos se encravavam na pele do condenado, e quando eram puxados, eles arrancavam parte da carne das pessoas. Há relatos, Flávio Joséfo relatou que muitos não sobreviviam aos açoites, nem precisavam ser crucificados. Mas observe o vigor físico de Cristo, o seu preparo em suportar tudo aquilo. Além disso, foi obrigado a carregar o próprio instrumento de sua morte até o monte da caveira, o Gólgota. E enquanto estava lá, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 23, ele disse 7 palavras ao ser pregado naquela cruz. Hoje nós vamos só falar de uma dessas palavras. Uma das palavras que pode mudar e salvar a mim e a você. Uma das palavras que Jesus disse, que demonstra a graça, o poder e a salvação que há no nome de Jesus. Quando Jesus veio a esse planeta, ele veio para demonstrar quem era o Pai. Ele veio para mostrar a vontade divina em relação aos pecadores. E aqui está a palavra que Jesus disse, ao ter os seus punhos rasgados. Provavelmente não foi furado exatamente na palma da mão, mas acreditam-se que foi furado aqui no punho, os pregos, para que quando fosse colocado a cruz era levantada e jogada num buraco para ela ficar em pé, senão rasgava ali as mãos e o condenado podia cair no chão. Provavelmente foi nos seus punhos, não sabemos ao fato. O que sabemos é que as mãos de Cristo, que tanto fizeram bem, foram silenciadas por cravos naquela cruz. E já no meio desse processo, no momento de maior sofrimento, após ter apanhado, após ser pregado naquela cruz, Jesus disse o seguinte, capítulo 23, versículo 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração de Cristo, a oração que Jesus fez no seu momento de maior agonia, demonstra a vontade de Deus, demonstra a vontade de Cristo em salvar a cada um de nós. Porque essa declaração, ela é uma declaração diferente. Observe que Cristo por muitas vezes disse, perdoados são os seus pecados. Ele mesmo perdoava os pecados, mas aqui ele faz uma oração direta a Deus o Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, no português existe uma classe de palavras chamado imperativo. Imperativo é quando há uma ordem. Aqui aparentemente houve uma ordem. Pai, perdoa-lhes. Não parece um pedido, parece uma ordem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas no português o imperativo ele é único. Só que no grego, no qual foi escrito, há 4 tipos de imperativo. E o tipo de imperativo aqui é chamado de um imperativo permissivo, aonde aquele que usa o verbo imperativo, ele não está usando na ideia de ordenar, e sim de pedir a permissão. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Para quem Jesus disse isso? Lembre-se, naquela noite ele fora vendido, fora traído, seus discípulos fugiram completamente. O próprio Evangelho de Lucas conta que um dos discípulos estava enrolado no lençol, e quando viu os soldados, ele saiu correndo, o lençol caiu, ele saiu nu correndo, desesperado, fugiram.
todos abandonaram a Jesus. Fique pensando que João, o que aparece ali na cruz, ele também abandonou Jesus. A Bíblia diz que ele ficava olhando de longe. Ele não teve coragem de estar perto de Cristo nesse momento. Para quem Jesus estava fazendo esse pedido? Por quem? Sabe, os soldados romanos que foram ali ordenados por Pilatos, Jesus olhou para eles e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava orando não só por aqueles soldados, ele orou também por Anás, por Caifás, por Pilatos. Ele orou pelos seus discípulos, orou pelo traidor. Mais ainda, ele orou por mim e por você, porque eu e você não estávamos lá. Nós não o traímos diretamente, nós não o abandonamos diretamente, mas a dor e o sofrimento que ele estava passando é porque o meu e o seu pecado fizeram ele passar por isso. O meu e o seu pecado que já cometemos, que estamos cometendo e que ainda vamos cometer, foi colocado sobre Cristo naquele momento. E Jesus, ao orar, orou por mim e por você: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, meus irmãos, o pecado, ele é tão destrutivo. O pecado, ele tem tantas consequências, que muitas vezes nós não nos aprofundamos nesse tema e achamos que o pecado simplesmente é uma demonstração de minha falha, e usamos muitas vezes Atos capítulo 17, abra comigo aí, Atos capítulo 17, versículo 30, para justificar os nossos erros e minimizar, quem sabe, as nossas colocações e deslizes. Atos 17, versículo 30 e 31. É um verso conhecido, mas eu gosto de ler. Olha o que diz a palavra de Deus: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Versículo 31. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo naquela cruz, ele estava orando por mim e por você, porque o meu e o seu pecado estavam sobre ele. Agora presta atenção no que eu vou falar, porque pode parecer meio polêmico para você. A Bíblia diz que pecado é infringir a lei do Senhor, mas eu digo para vocês que isso não é o pecado. Pastor, está virando herege, está largando a Bíblia, está deixando a verdade de lado. Não, eu quero vos dar uma visão diferente. Quando quebramos a lei de Deus, isto é uma consequência do pecado que já estamos vivendo, porque o maior pecado é quando nos afastamos de Deus. Se estamos longe de Deus, o pecado parece tão simples, parece tão banal, parece tão fácil. Agora, se estamos em Cristo, se entendemos as suas palavras, se entendemos a sua graça, se entendemos o seu amor, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Quando estamos ligados a Jesus, o pecado nos é estranho, as tentações nos são coisas que não faz parte mais de nossa vida. Não quer dizer que ficaremos perfeitos, porque enquanto estivermos nesse mundo, há uma doença que cada um de nós carrega e que nos levará à morte, que é o pecado, pois o salário do pecado é a morte. Mas quem está ligado à videira verdadeira, quem está em Cristo Jesus, a condenação do pecado não lhe será imputada, porque naquela cruz, Jesus, ao ser pregado, olhou para mim, para você em 2024 e disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A ignorância em relação ao pecado muitas vezes tem nos levado a lidar com esse assunto como algo irrelevante. E aí às vezes começamos a reforma de fora para dentro. Olha lá como é que a saia da irmã é curta. Olha como é que fulano de tal está fazendo aqui. Olha como é... E aí começamos esse tipo de conversa aqui dentro da igreja, um lugar que deveria ser um lugar de oração.
Olha como é que a irmã se veste, olha como é que o irmão fala, olha como é que ela se maquia, olha como é que usa um tipo de pintura, um tipo daquilo. Mas lembre-se, a mudança acontece quando nos aproximamos de Cristo. Quando estamos em Cristo, a nossa vida não é a mesma. Quando estamos em Cristo, não sentimos mais prazer em andar desobedecendo a palavra do Senhor, mas o nosso prazer, segundo os Salmos, é meditar na lei do Senhor dia após dia. Mas eu digo para vocês, mesmo em Cristo, às vezes as tentações nos afligem. Enquanto Jesus estava orando, a segunda parte do verso diz o seguinte: então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Aqui foi o último golpe na dignidade de Jesus que foi colocado. Sabe, os nossos artistas, ao mostrar Jesus pendurado na cruz, o colocam envolto em um lençol. Mas sabe, Jesus foi pendurado naquela cruz completamente nu, expor a nudez do nosso Salvador diante de todos. Isto era a demonstração de humilhação, a demonstração de que aquela pessoa não tinha valor nenhum. Enquanto Jesus estava sendo despido e a sua última dignidade estava sendo lançada por terra, ele olha com amor aos aqueles que estavam ali e disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Sabe, meus irmãos, isso aqui nos diz muito a respeito de Cristo. Muitas vezes até os nossos irmãos são usados para isso. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho. Muitas vezes tem pessoas que deixam de vir à igreja, e aí são às vezes flagradas abertamente quebrando a lei do Senhor. E aí nós, que deveríamos ser canais de bênçãos, nos levantamos para acusar essas pessoas. Observe que no momento em que Jesus estava sendo maior ofendido pela maldade da humanidade, ele olha e disse: perdoa-lhes. O meu e o seu pecado não ofende a Deus. O meu e o seu pecado não afasta a Deus. O meu e o seu pecado faz com que Jesus olhe para mim e para você e diga: perdoa eles, Senhor. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem a consequência do pecado, a destruição que o pecado causa, as consequências que vêm do pecado. Isso mostra a graça de Cristo, isso mostra o seu amor, isso mostra a intenção de Cristo ao lidar com o pecador. Mas Satanás, ele vem no nosso ouvido e diz o seguinte: você vai para a igreja, mas você fez aquilo e aquilo, você faz isso. Como você vai para a igreja? Como você tem coragem? Isso não vem de Deus. É quando estamos no momento de maior fraqueza, é que Jesus nos olha e diz: olha, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão trocando a vida eterna por momentos de satisfação que trará consequências. Por isso, se há alguém aqui que está sendo acusado por sua consciência, lembre-se, Jesus, em seu maior momento de agonia, orou por mim e por você, pediu perdão por você. O seu pecado estava lá nele, e por causa de mim e de você, ele foi crucificado. Mesmo assim, ele não nos olha com vingança, jamais. Não nos olha com desprezo, nos olha com amor. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso, essa pregação é para quem está precisando de perdão. Alguma coisa te afligindo? Satanás tem falado no seu ouvido como você tem coragem de ir para a igreja, mantendo, quem sabe, uma vida dupla. Aqui é uma coisa, lá fora é outra coisa. Eu digo para você, Jesus te olha hoje e disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Essa foi uma das 7 palavras que Jesus falou na cruz. Cada uma delas podemos tirar lições grandiosas. Eu estava estudando sobre essas palavras, e pode ser mais à frente sobre essas outras. Mas hoje eu queria que ficasse na sua mente que Jesus te olha com amor e com graça. Não há nada que você faça que vai fazer Jesus se envergonhar de você. Não há pecado que você cometa que vai fazer Jesus virar o rosto. Pelo contrário, o que ele fez por amar a mim e a você. E esse amor
se esse amor não mudar a sua consciência, se esse amor não mudar a sua intenção, nada mais nesse planeta vai mudar. Por isso eu convido você a tomar uma decisão hoje. Nós vamos ter uma música agora que vai falar sobre a graça. E eu não quero que você venha aqui à frente, mas quem sabe você precisa ouvir de Jesus hoje. Seus pecados estão perdoados, filho. Fique em paz. O seu pecado não me afastou de você. Quem sabe a oração de Jesus há 2000 anos atrás: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é para hoje, agora. Por isso, enquanto ela estiver cantando, faça um concerto com Deus. Aceite a graça e o perdão. Fique de pé onde você está. E se você foi longe demais, quem sabe? E se você precisa de um relacionamento mais profundo com Deus, se você tem abandonado os caminhos do Senhor e hoje quer se entregar a Cristo, se você quiser, você pode vir aqui à frente, que eu quero orar segurando as suas mãos. Mas se levante onde você está, não fica aí parado não, porque os cravos em suas mãos, a coroa em sua cabeça, foi por amor a você. Oh
Querido e bondoso Deus, a Tua palavra nos mostra esse momento de tamanho sofrimento, mas que Jesus deixou transparecer, não um atributo que o Senhor tem, mas aquilo que o Senhor é, que é o amor, Pai. Em meio aos seus algozes, aos escarnecedores, aqueles que zombavam, Ele ora ao Senhor pedindo que os perdoasse. Muitas vezes nós aqui em 2024 ainda, Pai, com nossas atitudes, com nossas escolhas, às vezes zombamos do Teu cuidado e da Tua graça. Às vezes rejeitamos o Teu amor. Às vezes escolhemos o mundo ao invés de Tua graça. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Teu Filho orou por nós. E é em nome dEle, Pai, que humildemente pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão por nossa ignorância, perdão por nossas falhas, e queremos, ó Deus, estar firmes em Teus braços, seguros e escondidos em Suas mãos. Ó Deus, nos afaste das tentações, nos livre de uma vida de viveremos afastados do Senhor, que isso jamais aconteça conosco, que a partir de hoje nós nos aproximemos mais e mais e mais, e que essa graça que Jesus nos oferece, através do que Ele pagou na cruz, possa servir para cada um de nós. Nos limpe do mal, nos limpe dos pecados, e resgata-nos, em nome de Jesus, amém, Senhor.